A paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém. Eu louvo e glorifico ao Senhor por mais um dia na presença dEle, reunido junto com os irmãos. Amados, vamos até a palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, para que virá sobre o mundo aquela tribulação, né, amados? Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Me dê sabedoria do teu Santo Espírito, Pai, para falar da sua palavra. É uma responsabilidade muito grande, Pai. E eu não quero aumentar nenhum tio, nenhuma vírgula, Pai. Eu não quero diminuir, eu não quero fugir daquilo que o Senhor tem proposto para os seus filhos. Amém? Dá sabedoria para cada filho seu, para que eles possam ouvir a palavra e que essa semente caia em terra fofa e dê frutos e frutos com abundância. Amém. Amados, a palavra do Senhor aqui está falando para a igreja de Filadélfia, mas serve para nós nos dias de hoje também, sabe? O Senhor está falando assim que Ele é aquele que tem a chave de Davi, aquele que a porta que Ele abre ninguém fecha e a porta que Ele fecha ninguém abre. O que Ele está querendo dizer para nós? Cristo tem todo o poder de admitir ou excluir, sabe? Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode, sabe? Porque na época, o que acontece? O povo judeu, eles achavam que só Israel tinha o privilégio de ingressar no reino de Deus, sabe? E ele disse que não. Na verdade, ele estava mostrando que ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso. E todo o poder foi dado para ele, constituído sobre ele. E ele estava falando que a porta que ele abre, ninguém tem o poder para fechar. E a porta que ele fecha, ninguém tem o poder de abrir. Sabe? Muitas vezes, quantas vezes que a gente insiste numa situação e o Senhor diz que não. Mas a gente continua insistindo, porque a gente acha que a gente vai conseguir na insistência de algo que não é para o nosso bem. O Senhor, Ele permite coisas que sejam para o nosso bem. Existem coisas que mais à frente eu e você vamos viver que o Senhor tinha razão. Hoje, aos nossos olhos, parece ser algo bom, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele vê o todo, Ele tem razão em tudo o que Ele faz. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos
e os caminhos dele são mais largos do que os nossos caminhos. Nós vemos focado, o Senhor vê o todo, sabe, amados? Então, quando Isaías fala isso, ele está dizendo assim: olha, você tem um pensamento pequeno. Nós pensamos dentro da caixinha, né? E o Senhor não. Ele vê o todo, ele vê imensamente, ele vê o futuro, ele vê, sabe, o que vai acontecer lá na frente. E se for bênção, ele vai permitir, mas se não for, ele não vai permitir, porque ele é um Deus todo-poderoso e ele é um Deus bondoso. Então, ele vai abrir uma porta que seja bênção, mas se não for, essa porta vai continuar fechada. O Senhor é poderoso, amados. O Senhor é poderoso para abrir porta onde nem existe porta. Sabe? O Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo ou pensando. Antes do pensamento chegar à nossa mente, o Senhor já sabe o que eu e você estamos pensando. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia da nossa existência. Isaías, ele era apaixonado pelo Messias que ainda viria e que ele nem iria conhecer em vida, sabe? Porque ele fala todas essas coisas, sabe? O Senhor tem contado quantos fios de cabelo nós temos. Nós mesmos não sabemos quantos temos. No máximo a gente pode saber o quanto a gente está perdendo por dia, mas quantos fios de cabelo a gente tem, a gente não sabe, mas Deus sabe. E quando o Senhor chega e fala para nós aqui, ó: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, sim, farei que venham e adorem prostrado aos pés e saibam que eu te amo. O que ele está falando? Ele simplesmente está falando assim: olha, existem judeus que são judeus, mas não me servem. Ele está falando: existe muitos que se dizem ser judeus. Aí também tem aí uma outra linha de raciocínio que está querendo dizer que existe muitos judeus que servem a cabala. Eles se dizem ser judeus, mas eles servem a cabala, né? A cabala escura, por assim dizer. Então, eles têm o nome de judeu, mas eles não servem ao Senhor. Dizem que são, mas não são, sabe? E ele está falando assim: eles vão se prostrar. Por que ele está falando que ir adorar? Por que ele está falando isso? Porque a palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas essas pessoas que não estão adorando o Deus verdadeiro, que estão adorando falsos deuses, um dia vai se dobrar na presença do Deus Todo-Poderoso. E todos esses que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador vão se dobrar diante da presença do Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o nosso eterno Deus. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Amados irmãos, a tribulação, todo o sofrimento virá sobre todo mundo. Todos nós estamos passando por sofrimento. Se você está sofrendo e você está achando que você é exclusivo do sofrimento, fique tranquilo, todos nós estamos sofrendo também. Todos aqueles que servem ao Senhor estão sofrendo, só que a gente sofre na esperança, porque nós sabemos que Cristo vai voltar. Nós estamos sofrendo, mas nós estamos felizes, porque o Senhor,
Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos fortalece. E isso é lindo demais. Mas as pessoas, infelizmente, que não conhecem o Deus que nós servimos, elas estão sofrendo muito mais porque elas estão com os olhos vendados. As escamas não caíram ainda. Então, amados irmãos, nós precisamos evangelizar, pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem o amor de Cristo. Eles precisam estar junto a nós. Eles precisam conhecer o Deus que nós servimos. Eles precisam estar na presença do Deus Todo-Poderoso, porque já é chegado o tempo. Nós não temos mais tanto tempo assim. Nós precisamos falar do amor do Senhor para muitos. Muitas pessoas ainda estão mornas, nem quente nem fria. E o Senhor diz na palavra dele, aqui para a igreja de Laodiceia, que esses ele fala assim: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, amados irmãos, todos aqueles que estão em cima do muro, que não se decidiram, sabe? Eles estão no mundo. Quando a pessoa não sabe se de Cristo ou é do mundo, ela está em cima do muro, então significa que ela está no mundo. Ela não está em Cristo, porque todos aqueles que estão em Cristo já decidiu, já tomou a sua decisão, já saiu de cima do muro. Louvado seja Deus. E que a gente possa falar do amor desse Deus todo-poderoso e tão lindo e tão maravilhoso que tem nos amado tanto e que cada dia mais cativa nós pelo seu grande amor. Eis que venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Se o Senhor fala assim, eis que venho sem demora, conserva o que tem para que ninguém roube a sua coroa, que ninguém tome a sua coroa em algumas traduções, significa que então a gente pode perder a coroa da salvação. Então, a salvação é algo individual, é algo sagrado, é algo muito, muito importante. Nós não podemos deixar que ninguém roube a nossa coroa. Nós não podemos ir pela cabeça dos outros e se iludir com ondas de doutrinas, ondas de nova era, ondas de nova ordem mundial, nada disso. Nós não podemos nos iludir com isso, porque se a gente cair nesse conto, nós perderemos a coroa da vida. Então, amados, fique firme na posição onde o Senhor lhe colocou. Amém? Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Meu Deus, que coisa tremenda, lindo demais. O Senhor está falando assim: olha, se você realmente não perder a sua coroa da salvação, você virá e ficará aqui do meu lado, do lado do Pai Todo-Poderoso, do lado do Filho Jesus Cristo. Vai estar eu e vocês, amados. Nós seremos uma coluna na casa do Senhor. Glória a Deus e aleluia. O Senhor terá, nós teremos o nosso novo nome escrito, sabe? E o Senhor, Ele fala assim que a gente vai estar igualmente ali junto com Ele e com Jesus Cristo. Nós subiremos para Canaã celestial e a gente vai ver que valeu a pena todo o esforço, toda a luta, todas as lágrimas, todas as renúncias, sabe? Abrir mão das coisas tão banais deste mundo
que quando a gente olha para as coisas celestiais, a gente não, não consegue nem ter noção, sabe, de tão grande, da grandeza das coisas celestiais. E as coisas do mundo são tão pequenas e são tão desprezíveis perto das coisas do Deus Todo-Poderoso, de tudo que Ele tem reservado para mim e para você. Então, amados irmãos, eu estou aqui para exortar em amor vocês, para que vocês continuem firmes na caminhada, na busca com Cristo, no caminho, sabe? No caminho certo. Aqui, não perca o foco, permaneça firme, porque vai valer a pena. Amém? Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, lhe proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém.